Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje quero compartilhar mais uma experiência com vocês. Essa experiência se deu no xamanismo, em uma consagração da medicina da ayahuasca, onde eu acabei tratando de um certo problema de relacionamento. E essas questões são tratadas dentro do xamanismo, muitas vezes o seu eu superior entra em contato através da própria medicina e de toda a egrégora e energia que está ali presente naquele momento, e você entra em processos de meditação e é arrastado pela sua própria centelha divina a tratar de coisas que muitas vezes você nem sabe que precisa tratar e começa a entrar em contato com certas questões dentro do seu subconsciente. Muitas vezes nós fazemos parte mais consciente do processo, levando as nossas questões e perguntando para a espiritualidade naquele momento sobre quais medidas a serem tomadas e o que se pode fazer e como curar certos traumas, certos medos e dores, etc. No meu caso, eu estava passando por conflitos dentro do próprio casamento. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque na verdade muitas pessoas que entram em contato comigo para a gente jogar tarô e conversar um pouco sobre questões da espiritualidade, e algumas pessoas me trazem essas questões também, e às vezes eu até compartilho com elas esse fato que aconteceu comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês também, e quem sabe vocês consigam tirar algum resultado de tudo isso, procurar as suas terapias, ou mesmo participar de alguma vivência xamânica, ou dentro de qualquer uma dessas ordens das vertentes do xamanismo, que seria o Santo Daime, a União do Vegetal e muitas outras. Assim como nós aqui com o Céu Totem de Luz. E o que ocorre é que, em um determinado momento, nós já estávamos entrando em conflitos, de ordens de relacionamento, e às vezes eu não me sentia amparado e apoiado, principalmente com essa minha relação com a própria espiritualidade, Muitas vezes a gente ouve a frase de que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E geralmente isso ocorre quando os ideais são bastante compartilhados entre eles e um está apoiando o outro. E às vezes o homem costuma dar o primeiro passo e sair na frente com os seus projetos, mas ele tem um amparo, um apoio muito forte, que é o da sua esposa. E todas essas ordens relacionadas a questões mais filosóficas, ideologias, de espiritualidade e tudo mais, eram bastante impedidas, eu encontrava bastante obstáculos dentro do meu próprio lar, porque na verdade eu não tinha o apoio, eu achava que eu não tinha o apoio necessário para que eu pudesse firmar esse ministério. Desde a igreja evangélica eu sempre fui bastante envolvido com questões de espiritualidade, com a música dentro das igrejas, eu tocava guitarra, eu trazia mensagem nos trabalhos, e quando eu conheço a espiritualidade eu também começa a exercer certas funções dentro desse ramo mais espiritualista. Eu conheci a minha esposa na igreja evangélica, mas ela nem sempre foi tão atuante assim. Na verdade, ela era aquela pessoa que ponhava os pés no freio e me segurava um pouco. Hoje eu entendo que, na verdade, ela me trazia para a terra nos momentos em que, de repente, podia dar um passo maior do que a perna, um salto aonde eu pudesse me entristecer depois por não ter os resultados que eu tinha desejado. Hoje eu percebo que ela me trazia para a terra, Mas na época parecia um obstáculo e a gente sempre discutia. E houve momentos que essas discussões se tornaram bastante intensas. E ela é uma pessoa que eu admiro muito até hoje e sempre vou estar admirando, porque na verdade nós nos envolvemos com espiritualidade para poder despertar todas as questões que o espiritualista desperta em si, e dentre elas a própria empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e agir com um código de ética e moral bastante aprofundados e aprimorados. E eu percebo que muitas vezes algumas pessoas, e sobretudo ela, não precisa se envolver tão de perto assim com questões espiritualistas para ser simplesmente quem ela é. Mas eu percebia, eu sentia que eu precisava
me desprender um pouco mais. A gente discutia bastante nessas questões que diziam respeito à espiritualidade, eu me sentia preso quanto a isso, e eu vejo algumas pessoas se sentindo preso também, né, por causa dos seus cônjuges não entenderem, e muitas vezes servir de obstáculo. Muitas vezes a minha esposa chegou a dizer, eu não ajudo em qualquer dessas questões, e se eu puder eu ainda atrapalho. E isso me corroía a alma por dentro. E houve um momento em que as questões estavam muito difíceis e a gente falou em separar. Na verdade, a minha vontade era me separar. Ela não achava interessante isso. Na verdade, ela foi sempre bastante apegada ao casamento e começou a se tornar difícil. E teve um momento que eu estava determinado. A gente brigou naquele dia, discutimos bastante e na outra semana eu ia participar de um trabalho, um ritual xamânico, e eu levei essa questão para a espiritualidade, e ao comungar a medicina e ficar em concentração, passei por diversos processos naquele momento, naquele ritual, onde eu tive muitos aprendizados, e geralmente nós temos muitos aprendizados com a medicina da ayahuasca, com o daime, né, e dentro de todas essas vertentes que trabalham com as linhas vindo lá do xamanismo, né, e fazendo todo esse sincretismo maravilhoso. E dentre todos os processos pelos quais eu passei, eu levei essa questão e perguntei para a espiritualidade, para a consciência da própria ayahuasca que estava atuante em mim naquele momento, e eu perguntei por que tantas discussões, por que tantas brigas, e porque eu me sentia preso e não sentia apoio para trabalhar com a própria espiritualidade. Qual seria a mulher para a minha vida, já que parecia que aquela não era? Então foi uma pergunta bastante firme e objetiva, qual seria a mulher para a minha vida? Naquele momento, a energia tomou conta de mim e eu me senti mergulhando dentro do meu próprio ser. E quando você mergulha dentro de si, sabe, né, pelo menos para mim, que cada pessoa pode ter a sua própria experiência, mas eu me senti mergulhando dentro do meu próprio ser e eu caí num vazio escuro, aonde para mim eu entendi que era o meu próprio inconsciente e eu estava caindo ali dentro. E como o inconsciente é aquele lugar onde as coisas estão obscuras mesmo, por isso muitas vezes no tarô a primeira figura de inconsciente para mim seria o arcano 18, que é a lua, que ele mostra aquele plano emocional sobre a penumbra da lua, onde as coisas são meio obscuras e escuras e você precisa arrancar dali, né, as suas potencialidades e tratar seus medos e traumas. E por isso eu mergulhava agora com a energia da própria medicina e do ritual, eu mergulhava dentro desse vazio escuro que estava dentro de mim. E eu descia, e cada vez ia descendo mais, até que chegou no fundo, eu parei naquele vazio escuro, e até certo momento bastante aconchegante, e eu me vi de frente para um quadro. Só que esse quadro ele estava de costas para mim. Eu estava aqui, o quadro estava aqui, mas ele estava de costas para mim. Eu estava olhando o fundo do quadro. E aquela pergunta tinha me levado até ali, dentro do meu próprio eu, sabe? Não era a espiritualidade que ia me falar agora, não era a própria medicina da ayahuasca, ela me pôs em confronto comigo mesmo, me levou para dentro do meu próprio ser. E naquele lugar agora, eu de costas para aquela moldura, aquele quadro, ele vira para mim, e nesse momento que ele vira para mim, eu vejo a imagem da minha própria esposa nele. E estava mostrando para mim quem era a mulher da minha vida. E eu vejo a foto da minha própria esposa, né, uma imagem linda naquele momento, e toda aquela carga emocional e sentimental, sabe, tudo que ela representava para mim e que ambos representavam um para o outro, foi despejado em cima de mim naquele momento. Foi um momento maravilhoso, né, aonde eu entro em contato com questões emocionais que eu tinha em relação ao nosso próprio relacionamento,
e que muitas vezes eu não observava de imediato, entende? E naquele momento aquilo veio como uma enxurrada. Tudo que era representado de maneira conceitual, de amor e tudo que vocês possam imaginar ali, a carga emocional veio naquele momento. Tudo que nós representávamos um para o outro. E aí eu saio daquele processo um pouco mais esclarecido em relação a tudo que tinha acontecido e as dificuldades que era necessário passar mesmo, né? E o objetivo era entender a dificuldade do outro, porque na verdade na nossa fraqueza e na nossa força que nós acabamos nos completando e nos complementando, né? E o que ocorre é que depois desse ritual eu volto para lá ainda trazendo essa energia maravilhosa dentro de mim e as coisas começam a modificar. E eu não precisei mais agora conversar com ela sobre me apoiar, ou questões relacionadas a isso, não só sobre me apoiar em questões relacionadas à espiritualidade, porque na verdade a espiritualidade não é uma religião, é um estilo de vida, sabe? É o que você é. Então, e o que você é o que você é em toda a sua vida, em todos os momentos. Então, na verdade, ela não tinha que me apoiar só nas questões espirituais relacionadas de forma mais direta à religião ou qualquer coisa que seja isso, mas se isso faz parte do que eu sou, então esse apoio se abrange para todos os aspectos de nosso relacionamento e de nossa atuação na vida. E eu percebo que a partir desse período da vida, as coisas começaram a mudar. E de repente, por livre e espontânea vontade, ela começava a se oferecer para me ajudar. E ela começou a ter as suas próprias experiências espirituais, sabe? Hoje ela não atua de forma muito direta ainda, mas ela me ajuda bastante. E aos poucos ela vai tendo a sua experiência espiritual, né? Eu lembro que em um determinado momento ela me acordou à noite, e compartilhar isso com vocês é interessante. Ela me acordou à noite e falou, olha isso. Aí ela me apontou a janela do quarto e a cama fica um espaço, um corredor, né, entre a janela. Então tem a cama, um corredor e a janela. E ela me apontava no corredor ali perto da janela e ela estava deslumbrada com uma visão que eu tentava pedir para ela me explicar direito e ela só apontava e ela ria como alguém que estivesse em estado de nirvana, de samadhi, sabe? E ela olhava para aquela visão e ela falava, olha, tá aí. E ela sorria e estava encantada, mostrando ali do meu lado, e eu não estava conseguindo ver. Mas o que é? Me conta. E ela estava embasbacada com essa visão, até que ela continuou sorrindo para aquilo, e depois ela falou, não, deixa para lá, depois eu te conto, e começou a entrar num torpor, querendo adormecer. Aí ela deitou e adormeceu, e eu pensei, amanhã eu pergunto o que aconteceu. Aí no outro dia eu perguntei, mas ela já não se lembrava de nada. Mas eu percebo que ela está começando a ter certas experiências, né? E isso serve para o nosso aprendizado, tanto meu e tanto dela. E é isso que tem acontecido. E a partir desse momento para cá as coisas mudaram bastante. E eu entendi até mesmo o meu real sentimento por ela, e isso se solidificou cada vez mais. Hoje eu posso dizer para você que ela realmente é a mulher da minha vida, né? É a pessoa mais importante que tem no meu caminho, na minha jornada, na minha trajetória. E ela é a minha esposa, a minha filha e a minha mãe, entende? Eu cuido dela e ela cuida de mim. E é isso que a espiritualidade faz com vocês, né? Dentre todos os processos pelas quais nós podemos passar, quer seja por terapias das mais diversas, até mesmo terapias não espiritualistas, mas terapias que te levam para dentro do seu próprio eu, para uma introspecção, para a aceitação daquilo que você é, entende? E entender a si mesmo, né? Aí sim, todas essas coisas podem lhe servir de ferramentas. E no meu caso, o xamanismo foi muito importante, né? Aquele ritual em si, onde me colocou de frente a frente comigo mesmo, e com todas aquelas questões das quais eu nem estava observando direito, e ele me coloca de frente a frente comigo mesmo,
e me faz entender e perceber e olhar que existiam possibilidades e era só eu ter um pouquinho mais de paciência. E hoje estamos felizes, né? E as coisas estão apenas começando nessa jornada que é muito longa ainda. E eu acredito que vocês também vão ter as suas transformações. Esse é só um vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Peço que vocês analisem com carinho, né? E cheguem às suas próprias conclusões de qual será o passo importante também na vida de cada um de vocês. Um grande abraço para todos, gratidão e fiquem na luz desse grande amor.